ルフィは海賊王になる男だ。Elbaf começou muito bem, muito alegre, com todo mundo sorrindo, se divertindo, aquele clima bacana que geralmente tem nos começos de arco, com os Mugiwara se divertindo, conhecendo a terra nova e tudo mais. Mas depois de tudo isso, será que a gente vai ter algum momento de final triste, digamos assim? Como sabemos, praticamente todo arco a gente vai ter um arco em que um protagonista se destaque mais que o outro. Nós tivemos o arco inteiro voltado para o Sanji lá em Holy Cake. Tudo bem que o Wano não foi exclusivamente para o Zoro, mas muita coisa do Zoro foi revelado lá em Wano, a família dele e tudo mais, a nova espada dele, a Ema. E aqui em Elbaf a gente ainda tá tentando entender o que o Oda quer fazer. Primeiro a gente viu a Nami tendo muito destaque e agora a Nico Robin. No caso do Sanji, ele teve coisas muito boas e muito tristes voltadas para a família dele. A Robin a gente tá tendo agora as partes boas com o Sal, mas será que a gente vai ter a parte triste da Robin ainda nesse arco? E é sobre isso que o Thiago mandou um comentário. Ele disse o seguinte: não acredito que a Robin terá um final feliz e apesar do Oda não matar personagens, acho que o Sol vai morrer repetindo aquela cena mais uma vez, só que sem o gelo. Caramba, Thiago, eu acho que nem o Eiichiro Oda é capaz de tamanha maldade depois de tudo que ela passou. Mas sim, tem um pingo de sentido isso que ele tá falando aqui pelo sentido narrativo das coisas. Obviamente a gente não vai ver os personagens durante o arco todo sorrindo, brincando, chorando de alegria, com certeza não. Vai ter que ter alguma coisa pra abalar, e assim como o Sol detém muito conhecimento porque ele é um responsável ali pela biblioteca de Elbaf, o Vegapunk, que também detinha muito conhecimento na Egghead, ele foi de Vasco. Então existe aí uma lógica narrativa e isso não é de agora. E o Dr. Clover, como vocês bem sabem, foi a primeira vítima narrativa dessa linha que eu tô tentando dizer aqui. Quem sabe demais, o governo mundial vem e pum, já era, morre. Mas é aquela coisa, como o vilão de Elbaf ainda não foi 100% definido, muita gente acha que é o próprio Loki, mas a gente não sabe muito bem como foi o fim da conversa entre o Luffy e o Loki, então pode ter tido algum tipo de acordo que a gente não sabe muito bem. Então não dá pra afirmar 100% de certeza que o governo mundial vai estar nesse arco também. Porque vamos parar pra pensar, o que aconteceu lá em Egghead foi algo gigante, o governo mundial deve estar com certeza louco pra matar o Luffy. E o Insama vai ficar de braços cruzados esperando o Luffy sair de Elbaf? Eu acho que não, acho que alguém vai ser mandado pra pegar ele. Ou será que Insama tem medo de Elbaf? Isso é uma coisa que eu quero comentar depois. Mas resumidamente aqui, eu espero que isso realmente não aconteça, que o Sol permaneça vivo, mas eu entendo que alguma coisa drástica, alguma coisa muito triste vai acontecer daqui pro fim do arco. E como a Robin é uma das candidatas a ser protagonista de Elbaf, sim, o Soap tá atrás da Robin nesse sentido. Pode muito bem acontecer algo ruim relacionado a ela, e esse algo ruim pode ser o Sol, a morte do Sol, ou algo relacionado a isso. Mas galera, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde a gente faz um post na comunidade do canal ou no nosso Instagram, @canal Supernovas, e vocês simplesmente mandam os melhores comentários possíveis e eu tento responder aqui da melhor maneira possível. E aliás, uma coisa que eu quero muito fazer é que quem for respondido aqui, eu vou lá no post e eu mesmo vou falar, seu comentário foi respondido, porque tem muita gente que é respondido e não sabe que foi respondido, porque acaba não assistindo o vídeo. Então quem comentou lá e eu respondi aqui, eu vou avisar lá nos comentários. Bom, a gente tá naquelas famosas pausas do Oda, né, pra ele tratar da doença dele, pra ele visitar os sets de filmagem lá do live action do One Piece, e esse período sempre é muito bom pra conversar com vocês, pra colocar as ideias em dias, teorizar um pouco mais com vocês e tentar entender o que o Oda quer fazer nessa obra. Bom, no mais, é bom estar de volta e sem mais delongas, vamos pro vídeo. E sobre o assunto que eu comentei lá no começo, sobre o vilão do arco, o Mihawk 1999 falou o seguinte: quais são os próximos arcos e quem vai ser o vilão de cada arco? Bom, os próximos arcos é uma teoria que a gente já tem aqui há bastante tempo, vocês devem conhecer, que seria basicamente essa sequência: Elbaf, depois Laugh Tale, depois Guerra Final e depois pós-guerra. Pode ser que tenha aí o Roadstar no meio do caminho? Pode, mas eu acredito que vai ser um mini arco. Eu não acredito realmente que o Oda, depois de Elbaf, vai ficar muito tempo em uma nova ilha, até porque ele tá com problemas de saúde e ele não deve prolongar ainda mais. Então, na minha opinião, no meu achismo de alguém que tá muito longe do Eiichiro Oda, eu acredito que Elbaf é o último arco de aventura tradicional, digamos assim. E a sua segunda pergunta aqui é: e quem vai ser o vilão de cada arco? Cara, sinceramente, eu não sei nem quem vai ser o vilão aqui de Elbaf. É muito fácil eu chegar aqui pra vocês e falar: galera, o vilão vai ser o Loki. Mas
seria uma coisa muito rasa de se falar aqui pra vocês. Por que o vilão seria o Loki? Porque visualmente a personalidade dele é muito legal pra um vilão. Ele consegue ser uma mistura ali do Katakuri com o Doflamingo, com o próprio deus mitológico Loki, o que torna ele praticamente um vilão perfeito, porque é a mistura de dois mundos perfeitos. Mas dá pra afirmar com 100% de certeza isso? Não, até porque a gente não sabe se aquela história do passado dele é 100% verídica relacionado ao pai dele e tudo mais, e se ela é verídica a gente não sabe o outro lado da história, porque é aquela coisa, sempre bom saber o lado de um e o lado do outro. Qual foi o lado do Loki? O que fez ele parar ali? Será que existe algum tipo de segredo que pode subverter aí as ordens das coisas? Talvez. E outra coisa, o Luffy conhece muito bem o caráter das pessoas. Ele é um tipo de cara que olha pra você e fala, você é uma pessoa boa e você é uma pessoa má. O Luffy tem esse talento, digamos assim, ou até mesmo um tipo de poder, e o fato dele ter libertado o Loki, por mais que ele tivesse feito algum tipo de acordo ali, é muito suspeito. Onde já se viu o Luffy compactuar com pessoas mais. Eu pelo menos nunca vi aqui nessa obra, a não ser que o Luffy tenha dado uma de Goku, ter soltado o vilão, justamente para ele ter futuramente uma batalha. E bom, o Luffy no começo do One Piece não era bem assim, mas com o passar do tempo, principalmente no Novo Mundo, ele vem ficado mais viciado em batalha, digamos assim, e querendo lutar mais. É tanto que o Zoro e o Sanji e o Luffy sentiram a aura do Loki, o haki do Loki, enquanto eles estavam atravessando aquela ponte, e o Luffy se interessou e ia até lá para conhecer. O Luffy, que não é bobo nem nada, ele foi, enquanto o Sanji e o Zoro viram que era má ideia e resolveram ficar por ali mesmo. Resumidamente, o Zoro e o Sanji sabem que o capitão adora uma confusão e eles estão ali para apoiar se der merda, né? Então digamos assim que o Luffy gosta de atiçar, ele gosta de lutar. É tanto que sempre tem aquele meme da Nami vendo uma ilha que pode ser perigosa, Nami e o Soap, e eles não querendo ir enquanto o Luffy tá maluco pra ir. Ele quer ir porque ele quer aventura? Sim, e também ele quer encontrar alguém forte pra lutar. O nosso Luffy virou um Goku 2.0. Mas se eu for chutar aqui, o Loki vai ser o vilão de Elbaf, o vilão de Laugh Tale vai ser o Barba Negra, porque ele vai meio que tipo fazer a corrida pelo trono com o Luffy, e o vilão da guerra final, não tem jeito, é o Insama. E se o Barba Negra estiver vivo até esse momento, pode ser os dois também. E a próxima pergunta é do Lucas SDS, membro do canal, e ele falou o seguinte: é provável que o reino do céu em Elbaf esteja ligado com Skypiea. Será que podemos rever alguns personagens de lá ou aprofundar ainda mais nas raças do céu? Bom, acredito que sim, eu acredito que deve ter alguma ligação entre essas ilhas do céu, digamos assim. E outra coisa, a gente precisa conhecer um dos 3 níveis que a gente ainda não conhece, que é o nível astral. A gente conhece o submundo e a gente conhece o nível do sol. Falta o nível astral. E lá a gente vai poder entender um pouco mais como funciona isso. Lembrando que lá no arco de Skypiea é dito que existem 2 maneiras de entrar lá. Uma a gente já conheceu, a outra ficou aí pra gente descobrir. Talvez o Oda revele aqui mesmo nesse arco. E ainda em Skypiea, lembrem, existe um mapa de Skypiea que é mostrado lá no comecinho. E nesse mapa aí tem tudo que a gente conheceu na ilha. Tem um templo maia, tem ali os dragões meio serpentes, né, que a gente conheceu muito bem. Algumas estruturas de casa que a gente bem viu, as próprias nuvens, parece meio que ser o mar de lá. E ok, tudo certo, aparentemente tá tudo certo aí. Exceto por um detalhe, existe um gigante nessa imagem do mapa de Skypiea. Esse gigante que aliás parece mais ser um tipo de Oni, parece bastante um Number lá do arco de Onigashima, mas obviamente isso pode ser apenas uma representação de um gigante, não que necessariamente ele precisava ser assim. Mas é claro, como esse mapa é extremamente antigo, pode muito bem ser a representação de um gigante ancestral ou um gigante normal, não dá pra saber exatamente. Então existe sim essa ligação entre o povo do céu com Elbaf, com os gigantes, com certeza, até porque eles eram aliados do Nika. A primeira vez que o Deus do Sol foi citado dentro da obra de One Piece foi no próprio Skypiea, como vocês estão vendo aí na tela. E o Deus do Sol ele é extremamente adorado em Elbaf. Então se alguém chega pra mim e fala que Elbaf não tem nenhuma ligação com o Skypiea, eu vou falar que ele tá falando uma grande besteira, porque olha isso. É basicamente os 2 arcos onde o Deus do Sol tem mais importância, digamos assim. E no fim do seu comentário, Lucas, você fala, será que o Oda vai se aprofundar ainda mais nas raças do céu? Aí é uma coisa que a gente só pode aguardar para ver, porque por exemplo, eu pensei que em Egghead o Franky seria mais explorado porque ele passou anos estudando sobre as obras do Vegapunk, só que teve poucos diálogos entre o Franky e com o Vegapunk. Então dizer para você que vai ter sim mais aprofundamento dos arcos do céu quando a gente chegar na parte cima de Elbaf é uma coisa meio difícil de se dizer, até porque a gente não sabe exatamente o que o Oda quer trabalhar e como a gente bem sabe, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para trabalhar aqui em One Piece. Então possa ser que o Oda confirme essa ligação? Pode, como muito bem que ele pode deixar em aberto também, como muitas outras coisas já foram deixadas em aberto.
E bom, o próximo comentário é do Bug Canedits. Ele disse o seguinte: salve supernovas, o que vocês acham da ideia do Shanks aparecer em Elbaf e em meio a tudo isso rolar o clima de tensão sobre o problema entre Bartolomeu e o Shanks? Qual seria a reação do Luffy? Robin contará os segredos que descobriu para Saul? Saul irá ensinar a verdadeira história para o Chapéu de Palha? Abraços aí, mano, que também é um membro aqui do canal. E vamos lá, vamos por parte. É claro que o Oda deixou essa parte do Bartolomeu em aberto aí justamente para trazer alguma trama entre o Luffy e o Shanks, algum tipo de colisão entre ideias, não sei, mas com certeza isso será discutido lá na frente, com certeza. Eu não sei se vai ser aqui em Elbaf, eu acredito que vai ser que nem aconteceu lá em Amazon Lily. Amazon Lily tava acabando e quando tava acabando, o Luffy vê o jornal e vê que o Ace tava sendo preso, que seria sentenciado à morte. Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Quando o Elbaf estiver acabando, o Luffy vai meio que descobrir o que aconteceu com o Bartolomeu, que é um membro da sua tripulação, digamos assim, né? Da frota do Chapéu de Palha. E é aquela coisa, entre o Bartolomeu e o Shanks, é claro que o Luffy tem uma preferência pro Shanks, né? Tanto faz o Bartolomeu. Mas é claro que ele vai tentar tirar satisfação com o Ruivo, não de maneira hostil. Eu acredito que o Luffy vai chegar pra conversar de boa com o Shanks. E o que acontecer a partir disso vai ser muito do objetivo de cada um. O Shanks quer mesmo encontrar o One Piece, ele não quer que o Luffy encontre. Ele realmente vai querer cumprir aquela promessa que ele fez lá no passado, que o Bug e ele iriam para a última ilha, sendo assim o Luffy não iria, claro. Se sim, pode ter sim uma colisão por causa disso. A sua segunda pergunta aqui é sobre a relação entre o Sol e a Robin, se a Robin iria contar tudo para o Sol e o Sol tudo para a Robin. Eu acredito que sim, mas vai ficar mais atrás das câmeras, fora da tela, porque a gente meio que já sabe tudo que a Robin sabe e tudo que o Sol sabe. Eu acredito que pode ser dito que nem foi no estilo do Vegapunk, quando o Vegapunk fala sobre a origem das Akuma no Mi. Algo bem raso assim que ele leu nos livros. Porque vamos lembrar, quando o Vegapunk fala sobre a origem das Akuma no Mi, ele fala que era uma teoria, ele não afirma com 100% de certeza. E o Sol tá ali lendo, estudando, então ele também não vivenciou tudo aquilo do passado. Então quem sabe a Robin estude junto com ele por um certo tempo e ela meio que descubra algo que o Sol não descobriu. Então seria uma coisa bem interessante e colocaria a nossa arquipélaga aí pra trabalhar um pouco. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da maneira que eu respondi suas perguntas. Claro que eu tentei aqui da melhor maneira possível. Segue a gente lá no Instagram, @canal Supernovas, provavelmente o próximo post vai sair lá. E se seu comentário não for respondido, desculpa cara, porque não deu tempo realmente. Se você gostou, dá o like, porque isso ajuda a gente a se manter vivo aqui nessa plataforma. O YouTube entende que tem gente gostando do nosso conteúdo e quando tem gente gostando do nosso conteúdo, ele indica para mais pessoas esse conteúdo, então é nossa ajuda principal aqui. E é claro, comenta se você tem alguma coisa a adicionar aos meus comentários, isso seria muito legal, porque eu sempre leio todos os comentários. E bom, no mais é isso, fiquem bem e até a próxima, valeu!